Deus. Queridos, pega a sua Bíblia, abra comigo o livro de Efésios. Efésios capítulo 6. Pode projetar aqui, já que o tema da mensagem. Você tem que projetar também a Bíblia, né? Desculpa, Jack. Ok. Aleluia. Efésios. O tema da minha mensagem de hoje é o resgate da paixão. Eu quero que você preste bastante atenção. Sua vida pode mudar hoje. Você crê nisso, queridos? Efésios capítulo de número 6, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 18. Se você tiver sem Bíblia, você vai poder acompanhar aqui. Apaga a luz aqui da frente só para eles lerem. Melhor. Isso, pode deixar assim. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, concluindo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficares firmes contra as ciladas do diabo. Antes de eu terminar de ler, é maravilhoso quando fica muito claro na Bíblia. Esse é um versículo muito, mas muito claro para todos nós que estamos aqui. Porque a Bíblia diz: se eu quiser ficar firme, me manter firme em pé contra as ciladas do diabo, eu preciso me fortalecer no poder de Deus. Digam amém? É se fortalecendo em Deus que você vai conseguir vencer o diabo. Versículo 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Mais uma pausa. Existem pessoas que estão passando por batalhas, e no meio da batalha, ela se torna tão ferrenha a guerra, que ela começa a retroceder. A Bíblia diz que existe uma forma de eu passar por essa guerra inabalável. Quando eu coloco sobre mim a armadura de Deus. Eu não posso entrar desprotegido no mundo espiritual. Uma outra observação que a palavra traz aqui é que nós, apesar de sermos seres humanos, nós não lutamos contra seres humanos, é o que a Bíblia diz. A nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas é contra os principados e contra potestades. Versículo 14. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18.
Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, poderoso é o teu nome, Senhor. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. O nome de Jesus, ó Pai, o nosso Rei, Senhor. Oh, Senhor, quão lindo esse nome é, Senhor. Maior do que tudo Ele é. Esse nome que nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões. Esse nome, Senhor, ó Deus amado, que nos traz alegria ao pronunciarmos, ó Pai, o nome do Filho de Deus. É a Ele seja dada toda a graça e toda a glória e todo o poder nos céus e na terra. É a Ti, Jesus, ó Filho de Deus, que nós clamamos essa noite e pedimos, ó Pai, um mover glorioso do Teu Espírito Santo sobre essa igreja, Senhor. Ó Deus, eu creio que essa igreja, ó Pai, ela se iniciou de uma forma e ela terminará de outra forma, Senhor. Portanto, ó Deus, envia os Teus anjos para mover sobre toda a igreja, para poder, ó Pai, tocar, ó Deus, em quem o Senhor quiser tocar. Move, Senhor, ó Deus amado, de forma que todos nós sairemos deste lugar, Senhor, transbordantes de alegria, Senhor, e cheios de fé. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Tome o seu lugar. Essa manhã eu estava perguntando ao Senhor o que falar com a igreja. E me veio, no mesmo momento, a lembrança de sexta-feira. Quem aqui estava sexta-feira? Foi algo poderoso, amém, querido? Querido, sexta-feira, você que não veio, você perdeu uma visitação gloriosa de Deus aqui, amém, Moisés? Foi algo poderoso que Deus fez aqui, querido. Eu fui embora tão extasiado da glória de Deus, querido. Eu saí tão satisfeito deste lugar, que ainda ontem, eu ainda estava sentindo os efeitos da sexta-feira, acredite nisso. Foi algo poderoso, tive algumas experiências poderosas com Deus, e dentre algumas coisas que eu estava falando com Deus, e Deus me respondeu, é que nós precisamos manter a nossa chama acesa se nós quisermos fazer qualquer tipo de diferença na terra. Na verdade, Deus estava colocando no meu coração que nós precisamos fazer valer a pena a nossa vida. A vida passa muito rápido. E nós precisamos fazer com que essa vida venha valer a pena. Mas essa vida, ela só vai valer a pena se o teu Criador fazer parte dela por completo. Quem crê nisso, diga amém, queridos. Eu entendi na sexta-feira e falei com o Senhor: Senhor, se eu quero fazer a diferença, eu preciso passar por um avivamento pessoal. Esse avivamento tem que começar pela minha vida. Esse avivamento tem que começar por mim. Mas é lógico que esse avivamento não basta estar em mim. Esse avivamento precisa vir sobre todos que aqui estão. Quando todos nós vivemos um avivamento pessoal, ao mesmo tempo nós estaremos vivendo um avivamento coletivo. E se nós vivemos um avivamento coletivo, meu irmão, nós vamos experimentar coisas grandes e ocultas que nenhum de nós ainda conhecemos. Esse bairro vai viver coisas que ele nunca viveu. As nossas famílias vão experimentar coisas que elas nunca experimentaram. Então essa paixão, na verdade, esse avivamento, ele
ele brota de uma paixão que existe nos nossos corações. E o que Deus trouxe ao meu entendimento é que a paixão não é algo dada por Deus. Paixão é algo que brota em nós e que nós devemos buscar essa paixão. Paixão, antes de eu falar da paixão, eu quero explicar o que é paixão. Paixão é um fogo que consome constantemente o coração do homem. Paixão, ela é diferente do amor. Paixão, eu poderia dizer que ela é o primeiro amor. Amém, queridos? Paixão é o primeiro amor. Então, quando você diz assim para sua esposa, eu sou apaixonado por ti, você está dizendo, eu ainda tenho meu coração cheio de paixão por você, não é só amor. Porque a Bíblia diz, querido, lá, 1 Coríntios 13, que o amor, ele permanece. Amém, queridos? O amor, ele tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, mas o amor é diferente da paixão. O amor, ele até espera, ele suporta, ele permanece, mas a paixão, ela não permanece. A paixão é algo momentâneo. E ela só apaga se ela não for abastecida. Porque a paixão é como um fogo que queima dentro da nossa alma. Você se lembra quando você começou a namorar sua esposa? Ou você começou a namorar o seu esposo? E você queria ficar toda hora falando com ele? Toda hora você trocava mensagem. Na época não tinha WhatsApp, você trocava até mesmo aquele papelzinho de bala. Que vinha escrito, eu amo você, tal, e você dava balinha, pegava o papel, né? Os mais velhos sabem disso. Né? Eu e minha esposa, deixa eu conversar um pecado, às vezes eu trocava um papel com ela dentro do culto. Toma aqui, ó. Ela escrevia num papel uma outra mensagem de amor e ela, toma aqui. Paixão. Só que se ela for falar hoje em dia, eu falo, fica quieta. Brincadeira. Nós temos que alimentar essa paixão. E Deus estava dizendo na sexta-feira que Deus vai restaurar o temor dessa igreja. Porque a falta de temor é consequência de uma paixão que foi apagada durante um período de tempo. Talvez quando você conheceu a Jesus, o teu coração estava tão inflamado, meu irmão, que você queria gastar tempos e tempos na presença dele. Tempos e tempos na presença dele. E quando nós vivemos tempos de avivamento na nossa vida, aquela chama reacende e nós queremos o quê? Estar perto dele a todo momento. Como namoro, como esposa, quando você renova votos. Deus está atrás de uma igreja apaixonada. E quando você olha Apocalipse, projeta Apocalipse para mim, capítulo 2, você vai ver que essa foi uma das cobranças do Senhor para a igreja de Éfeso. E por que foi uma cobrança do Senhor Jesus para a igreja de Éfeso? Porque a paixão não é algo que vem de Deus, a paixão é algo que vem de dentro de nós. Acredite nisso. A paixão, ela é muito pessoal, como o amor é pessoal. Você não escolhe de quem você vai gostar. Sim ou não? Você não escolhe. Por isso que nessa igreja nós até ensinamos que homem não aconselha mulher e nem mulher aconselha homem. Por quê? Porque se você está ali se relacionando, querido, você não escolhe de quem você vai gostar. Se não dá para você falar assim, ó, dessa aqui eu vou gostar, desse aqui não, dessa aqui eu vou, desse aqui não, desse aqui não, desse eu vou. Você não escolhe, porque o amor, a paixão, ela brota. Ela vem do ser humano. Isso nós vamos observar que foi algo cobrado por Jesus para uma igreja, que é a igreja de Éfeso. Projeta Éfeso, capítulo de número 2. Você vai ver, olha o que diz a palavra do Senhor ao anjo da igreja de Éfeso. Querido, a Bíblia está direcionando primeiro ao pastor, ao líder. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve assim:
Escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Pode passar. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não deixaste desfalecer. Só um minutinho. Essa igreja é poderosa? Sim ou não, queridos? Que igreja poderosa, querido. Qualquer pastor queria pastorear essa igreja aqui. Mas olha só o que diz agora: entretanto, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Portanto, tenho contra ti que abandonaste a paixão. Como eu disse, a paixão é aquele primeiro amor, aquele fogo que incendeia os nossos corações. E essa era a reclamação do Senhor Jesus para a igreja de Éfeso. Era uma igreja politicamente correta, era uma igreja que andava que caminhava pela sã doutrina da igreja, e também uma igreja bíblica, mas havia um problema nela: ela tinha perdido a paixão. Ela tinha deixado aquele fogo que consumia o seu coração, aquele fogo apaixonado pelo seu Senhor, ser abandonado no meio do caminho. E a minha pergunta para você aqui nessa noite é: como está a paixão pelo seu Senhor? Como está o seu coração? Ele ainda é um coração apaixonado, ou permaneceu apenas um amor dentro dele? Eu não duvido que você ama o Senhor. Eu não duvido que você ama o Senhor. Mas o que Deus quer falar aqui conosco hoje não é só o amor que sentimos por Ele. Porque o Senhor, Ele não quer somente uma igreja que ama Ele. A igreja de Éfeso amava Ele, tanto amava que fazia o que era correto. Mas o Senhor, Ele não quer apenas uma igreja que o ama, Ele quer uma igreja apaixonada. Ele quer uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Ele quer uma igreja fervorosa, uma igreja que queima a todo momento por Ele. E eu sei que no decorrer do tempo, como diz pastor Antônio Cirilo, ele diz que o tempo é inimigo da paixão. O tempo vai passando, parece que nós vamos nos acostumando com algo, e aquilo que brilhava parece que vai perdendo o seu encanto, parece que vai perdendo o seu brilho. Talvez, meu irmão, a sua vida espiritual já não está mais como era antes, porque você ainda ama o Senhor, você ainda até mesmo segue a palavra de Deus, você tenta ser muito correto, mas aquela alegria, aquele fogo que queimava, já não está queimando tanto. Deus nessa noite quer falar com você, porque a intenção de Deus nessa noite, querido, é resgatar a paixão de dentro do teu coração. A intenção de Deus é fazer com que o meu e o teu coração esteja tão inflamado, a ponto de nós vivermos uma vida de avivamento constante, experiências constantes com Deus. Talvez já faz um bom tempo que você não experimenta algumas experiências sobrenaturais com Deus, e você tem sentido saudade. Senhor, que saudade daquele tempo glorioso que eu experimentava, Senhor. Experiência, Senhor, que me tirava o sono. Essa manhã eu acordei com a minha esposa cantando, estava cantarolando, e eu falei: Senhor, só uma paixão sustenta esse cântico. Acordou cantando. Eu falei que ontem eu fui descansar, ficou pela madrugada lá com Deus. E ela falou: Deus me revelou coisas maravilhosas. Fazia tanto tempo que eu não tinha revelações tão poderosas como eu tive esse tempo que eu estava com Deus.
E ela acordou diferente, ela acordou apaixonada, acordou cantando. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer ver você acordando todos os dias cantando na presença dEle. Faz tempo que você não canta. Faz tempo que você não chora de amor. Oh, querido, como é gostoso chorar de amor. É gostoso chorar de amor. E Deus quer ver a sua igreja gemendo novamente pela presença de Deus. E eu quero usar agora um texto para nós aprendermos como a paixão é importante na nossa vida. E o que Deus quer nos ensinar a respeito da paixão. E eu quero usar um texto do Antigo Testamento, falar um pouco da vida de Eliseu. Abra comigo, segundo livro dos Reis, no capítulo de número 13. Segundo livro de Reis, no capítulo de número 13. Nós vamos ver a partir do versículo 14. A Bíblia diz assim, versículo 13 e 14. Capítulo 13, versículo 14 diz assim: Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como carros de guerra e os exércitos de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. E em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abra a janela que dá para o oriente, em direção ao leste, e atire. O rei assim o fez, e Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerá todos os arameus em Afeque e serão aniquilados. Em seguida Eliseu disse mais: pega as flechas. E ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas e cessou. O homem de Deus ficou muito triste, irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes. Deste modo iria derrotar a Síria e arrasaria por completo. Todavia agora vencerás os arameus 3 vezes somente. Até aqui. Queridos, esse texto é bastante poderoso, porque está falando agora de um homem de Deus, Eliseu. Esse homem era um homem apaixonado por Deus. E a Bíblia está falando agora, já aqui no seu último ato antes de morrer. Eliseu agora está bem velhinho, um homem cheio do Espírito Santo que está prestes a morrer. A Bíblia diz que ele estava doente, mas que esse homem iria morrer de uma forma vitoriosa. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Amém, queridos? Amém? Deus tem prazer na morte dos seus santos. Você está doido que eu pergunte quem quer alegrar o coração de Deus, né? Alguém quer alegrar o coração de Deus essa noite? Hã? Mas Deus tem prazer na morte dos seus santos que morre como vitorioso. E Eliseu era um vitorioso. Eliseu era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele está ali, acamado, está enfermo. A Bíblia diz que ele está enfermo da morte, e essa enfermidade vai levar ele à morte. Mas antes dele morrer, a Bíblia diz que o rei de Israel, Jeoás, ele vai até Eliseu.
Ele chega diante de um profeta, porque reconhece aquele profeta como um homem cheio do Espírito Santo. Ele reconhece esse homem, um homem apaixonado. Ele sabe que este homem não é um homem qualquer. Quando ele olha Eliseu, ele diz assim, ó: carros e cavaleiros de Israel. Querido, isso é uma expressão poderosa. Talvez é um pouco estranho para mim e para você essa expressão, mas para eles não eram. Por quê? Porque quando eles falavam assim, ó, carros e cavaleiros de Israel, era como eles estivessem olhando para um exército e falando assim: que exército poderoso! Para você poder entender melhor, eu vou explicar como é que você conhece um exército hoje. Todo mundo fala que os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo. Mas aí você vai olhar e vai falar assim: olha, os Estados Unidos tem 400 caça F-16, tem não sei quantos portas-aviões. Você conhece pelo seu poderio militar. A mesma coisa quando você olha para a Rússia, quando você olha para a China, quando você olha para o próprio Israel, que são os exércitos mais poderosos da terra. Você olha pelo o número que eles possuem de armamento militar. E quando este homem olha, ele está dizendo carros e cavaleiros de Israel, ou seja, ele está falando assim: você vale mais do que um exército inteiro. Você é um homem tão cheio de Deus, um homem tão poderoso, que é como um exército grandioso. Queridos, isso só pode expressar a qualificação de um homem que é apaixonado por Deus. E a Bíblia diz aqui que Eliseu não era somente uma voz profética para Israel. Eliseu era um homem apaixonado, um homem cheio do Espírito Santo, e era um homem que era voz profética também para os reis, para sacerdotes da época. Era um homem que tinha a palavra de Deus. Era um homem que fazia a diferença, e a Bíblia diz que este homem, Jeoás, então vai agora visitar o rei que está acamado à beira da morte. Queridos, cá entre nós aqui, o cara tem que ser bam para receber a visita de um rei, sim ou não? Sim ou não? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, você deve ser bam, porque você recebe a visita do rei todos os dias. Oh, aleluia! Todos os dias nós recebemos a visita do rei. Todos os dias. Não só no leito de morte. Todos os dias. Esse homem era um homem que não era qualquer um, querido. Não era qualquer um. E hoje Deus vai usar a vida dele para demonstrar, para nos ensinar como a nossa paixão gera vitória na nossa vida. O porquê que Deus quer uma igreja que tenha a paixão no nível máximo. Porque uma igreja que está com a paixão no nível máximo é uma igreja vitoriosa. Quem crê nisso, diga amém, queridos. Quando você é um homem e uma mulher de paixão, as bênçãos do Senhor correm atrás de você. A sua vida está inteiramente ligado ao amor que você sente por Deus. O resultado da sua vida, está inteiramente ligado ao amor que você sente por Deus. A paixão que você sente por Deus. Quanto mais apaixonado por Deus, escute o que eu estou falando, mais abençoado você será. Quanto mais apaixonado. Por isso que Deus, Ele quer uma igreja apaixonada. Ele quer uma igreja vitoriosa. Lembra que nós vemos aqui no começo, querido? Porque nós não somos pessoas comuns. Nós somos pessoas espirituais. Nós estamos enfrentando constantemente guerras espirituais. E eu abri exatamente com esse texto, para que você possa entender como Jeoás agora não estava entendendo o nível que ele vivia de batalha espiritual. Agora um homem apaixonado quer ensinar um outro homem que ele também precisa ser apaixonado. E a Bíblia fala então que aquele homem, ele chega até Eliseu. Eliseu está ali acamado, está para morrer, mas ele sai elogiando Eliseu. Eliseu não dá nem tempo de curtir aquele elogio. Eliseu já olha para ele e fala assim: olha, pega um arco e pega uma flecha, vá atrás de arco e vá atrás de flechas, pega elas. Queridos, eu imagino Jeoás confuso naquele momento, porque ele fala assim: ô servo,
será que ele já está delirando? Espera aí, eu vim visitar ele não nem cumprimentou direito, está falando para eu pegar arco e flecha? Espera aí, mas pegar arco e flecha dentro do hospital? Não estou entendendo. Eu não estou entendendo esse mover. Como assim pegar arco e flecha? Vai lá e pega arco e flecha, abre a janela, lança a flecha, pois essa é a flecha da vitória do Senhor. Lança a tua flecha, essa é a flecha da vitória. Mas a Bíblia diz que antes de lançar a flecha, a Bíblia diz que ele vai lá, entra por trás, eu imagino ali do Jeoás, segura na mão dele e junto ele fala: solta. O profeta coloca as mãos sobre a mão do rei e solta aquela flecha da vitória. E o que eu quero falar com a igreja hoje, o que isso tem a ver sobre paixão? Queridos, primeira coisa, eu imagino a atitude daquele rei, porque quando aquele rei recebe essa ordem, eu creio que esse homem ficou completamente envergonhado. Completamente envergonhado. Você pode imaginar o homem chegando: eu venho aqui no hospital. Como assim? Eu venho no hospital, aí me dá uma palavra para jogar uma flecha para o alto. Querido, Eliseu estava querendo ensinar Jeoás a ser um homem espiritual. Somente quem é apaixonado entende o que está acontecendo no mundo espiritual. E muitas vezes Deus vai pedir coisas para você que são coisas completamente malucas. E se você não for um homem ou uma mulher de Deus, uma mulher apaixonada, um homem apaixonado, você não vai fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Como assim pegar flecha? Eu sou o rei de Israel. Eu vou passar um ridículo aqui pegando uma flecha e tacando para qualquer lado. Queridos, Deus está querendo ensinar a igreja dele a ser uma igreja apaixonada, para que ela não tenha vergonha de pregar o evangelho. Ele quer ensinar a igreja a ser apaixonada, porque Deus vai pedir coisas malucas para você, que só você e Deus vai entender. Só você e Deus. Acredite no que eu vou falar para você. Eu não estou falando que isso é pecado. O que é pecado para mim pode não ser pecado para você. O que é pecado para você pode não ser para mim. Depende do nível de consagração que cada um tem diante do Senhor. Mas eu não oro sem camisa, querido. Não consigo orar sem camisa, não consigo orar só de bermuda, não sei o que me dá, não consigo. Eu já tentei, até confesso, mas eu fico com uma vergonha, que eu não consigo fazer isso. Mas eu só vou conseguir entender isso se eu estiver num nível de paixão com Deus, em algo muito particular, onde Deus vai pedir aquilo para mim, algo pessoal para mim. Porque se eu falar para algumas pessoas, talvez outros não vão entender. Ué, o que isso tem a ver? Então o índio não pode orar? E aí vai, por aí vai. Não é assim? Mas existem coisas que Deus pede particularmente para cada um de nós que estamos aqui. Quem crê nisso, diga amém, queridos. Mas um homem ou uma mulher que está apaixonado, ele não tem vergonha de nada. Você quer ver só? Eu já senti vergonha de levar a Bíblia, eu confesso para você. Quando eu não conhecia direito o meu Senhor, eu tinha vergonha de sair na frente dos meus amigos com Bíblia. Mas eu não tinha vergonha de pular no meio da torcida que eu fazia parte. Pastor, vou eu nem falar. De cara pintada. Sair igual maloqueiro na rua. Por que não tinha vergonha? Porque eu era apaixonado pelo Palmeiras. Hoje eu gosto. Eu não sou apaixonado, eu sou apaixonado por Jesus. Como eu não era apaixonado por Jesus, na época eu tinha vergonha de usar a Bíblia. E como eu era apaixonado pelo Palmeiras, eu não tinha vergonha de sair igual um ridículo para ir fora. Porque a paixão, ela te submete a passar por momentos até mesmo que seja ridículo. Por momentos que seja ridículo. Tem coisas que Deus vai pedir para você, meu irmão, que talvez outras pessoas vão achar que é ridículo. Tem coisas que Deus vai fazer com você, querido, que talvez você vai falar: você
Senhor, o Senhor me fez passar por ridículo. E acontece. Já passei alguns ridículos. Já disse para você, uma vez estou no avião aqui, aí eu falei, viagem longa, deixa eu pôr um fone de ouvido aqui. Pus um fone de ouvido, comecei a orar. Aí Deus fez, deu um pulo da presença de Deus. O poder de Deus veio, deu um pulo. O japonês que estava do meu lado olhou. Eu fiquei com tanta vergonha que eu fiz assim, tipo de sono. Eu dei uma disfarçada, querido. Falei, Deus, só o Senhor. Me lembro uma vez, fui orar num shopping, e Deus fez um mover na loja lá, foi embora. Estou subindo a escada rolante, do nada aqui, o Espírito Santo me pegou. As pessoas, Agora uma vez eu até chorei de verdade, eu chorei de rir, eu e minha esposa, porque nós fomos num culto, e estava aquele silêncio na igreja, e eu estava comendo a palavra de Deus, um pregador de fora estava pregando a palavra, aquele silêncio que você não escutava nada. O homem deu uma revelação tão poderosa, querido, não me pergunte o que deu. Eu dei um glória a Deus, bati a mão, dei um pulo. Quando eu pulei, pulou uns 4 do meu lado. Uma mulher, eu estou falando sem brincadeira, a pastora Silvia está aqui, ela pulou gritando, pôs a mão na boca. Eu quase fiz xixi nas calças, tive que sair para fora, eu e minha esposa. Olhando a mulher, eu acabei com o culto. Eu falei, Deus, por que você faz isso? Quando você é apaixonado, você tem que estar preparado para passar por momentos até mesmo de coisas ridículas, de coisas que não é normal para os seres humanos, terrenos. Mas nós não somos terrenos, amém, queridos? Nós somos homens e mulheres celestiais. Como assim? Eu só vim fazer uma visita, vou pegar arco e flecha, estou dentro de um hospital. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Este lugar é um lugar que Deus te deixa à vontade, porque esse lugar aqui é um hospital espiritual também, amém, querido? Você está aqui, você tem total liberdade para ser usado pelo Senhor. E quando nós estamos apaixonados, querido, nós não olhamos para vergonha, nós não olhamos. Você viu um muçulmano, como ele é radical, na verdade ele é apaixonado por aquilo que ele busca. Por isso que ele não tem vergonha. Ele está assim, querido, eu já vi com um monte, centenas. Como eu já fui viajar para a Ásia, eu já vi. Então você está no aeroporto, que ele deu orar, para tudo. Ele não dá um passo, ele abre a bolsinha dele, pega o tapetinho, coloca no chão, e não importa se os outros estão passando, se não está passando, se vai olhar, se não vai olhar, porque ele faz sem vergonha nenhuma. Por quê? Paixão. Quando a paixão está consumindo nosso coração, querido, nós não olhamos para aquilo que vai gerar vergonha. E Eliseu estava querendo ensinar esse homem, olha, eu quero ensinar você a ser espiritual. Só que para você ser espiritual, você vai ter que fazer atos proféticos. E um ato profético, às vezes, te submete a fazer atos de vergonha. Você já viu quando chega um pregador e fala assim, olha, pastor Daniel gosta muito de atos proféticos, olha, começa a marchar aí. Você fala, mas que troço é esse? Que negócio é esse? Para que igual marchar aqui? Né? A paixão, aquele que está apaixonado, ele... ele não está nem aí, porque a paixão faz com que ele só se preocupe em agradar uma pessoa, não quer agradar a todos. Então Eliseu estava ensinando aquele homem que ele não podia sentir vergonha. Segunda coisa, Eliseu estava querendo ensinar aquele homem que aquela flecha não era algo somente físico, mas sim espiritual. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais. O que isso significa? Que Deus, Ele entrega na mão de cada um de nós armas espirituais. Armas espirituais não são armas naturais. E o que ele estava querendo dizer é, pega essa flecha e lança ela. Mas peraí, eu vou lançar para onde? Eu não estou vendo inimigo nenhum. Lança ela. Deus quer que você solte flechas de oração contra o seu inimigo, meu irmão. Deus quer que você creia e faça atos proféticos. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Abra janelas.
Geralmente, nossa bênção está do lado de fora da janela. Ele olha e fala assim, ó, abre a janela e atire a flecha. Atira a flecha para fora. E aí ele vai lá e coloca as mãos e atira aquela flecha e dá um grito: flecha da vitória do Senhor. Observa, querido, que quando ele ataca a flecha, primeiro aquela flecha percorre os céus. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Salmo 115, eu acho que no versículo 12, diz assim, ó: os céus dos céus pertencem ao Senhor, a terra ele deu aos homens. Primeiro ela percorre os céus. A tua oração primeiro percorre os céus, depois ela vem para a terra e faz o seu e cumpre o seu propósito. Nós precisamos lançar flechas, precisamos lançar flechas de oração, mas para isso nós precisamos abrir a janela. Querido, abre a janela, e diz, abre a janela e lança a flecha. O que isso significa, querido? Que às vezes a tua bênção, ela vai estar para fora da janela e não dentro da janela. Vou explicar melhor. Às vezes você está aqui na igreja, mas a tua bênção, a bênção que você precisa não está aqui. A bênção que você precisa está lá na tua casa. A bênção que você precisa está lá no teu emprego. A bênção que você precisa está lá com o teu filho agora. Você nem sabe onde ele está. Não importa. Aonde esteja aquilo que você está precisando, você está dentro do hospital. O que você precisa fazer é abrir a janela e lançar a tua flecha. É daqui de dentro que você vai lançar a sua flecha. E a flecha que você lançar daqui de dentro vai alcançar aquele que está lá fora. Quem crê nisso, diga amém, querido. Primeiro, Deus agora está querendo nos ensinar que Ele vai colocar as mãos sobre nossas mãos. Deus não vai deixar você fazer nada sozinho, meu irmão. Nada sozinho. Deus vai querer mostrar para você a direção que você deve lançar. Ele diz, abre a janela e lança para o Oriente. Deus vai determinar para você, ó, faça isso, faça aquilo. Mas você precisa entender. Deus quer que você tenha essa chama acesa no seu coração, porque essa chama acesa vai se transformar em unção. E unção, querido, ela não está presa a lugar ou a um tempo. Não está presa, porque ela é algo espiritual. Você quer ver só? Quantos aqui estavam ouvindo um CD um dia, dentro do seu carro, e aí a presença de Deus veio até você? Quantos aqui, querido? Quantos? Oh, coisa gloriosa. Quantos aqui talvez estavam ouvindo dentro da sua casa um CD de pregação, e aquela palavra começou a impactar você, você começou a chorar? Sabe por quê? Aquilo é unção. A unção não está presa a um lugar ou a um tempo, porque você não está no mesmo lugar que a pregação foi feita, você não está no mesmo lugar que o CD foi gravado, mas a unção que está sobre aquilo alcançou a sua vida. Deus quer ensinar o seguinte, que um homem apaixonado, ele vai estar pronto para receber da unção de Deus, para poder sentir Deus, para saber o mover, a direção aonde Deus vai te levar, para Deus te quebrantar, para você poder ter experiências poderosas com o Senhor. Mas primeiro você precisa tirar suas flechas para o céu. Clame, ore, busque. Mas aquela flecha não parou por ali. Primeiro Deus ensina a ele, através de Eliseu, coloca as mãos e solta. Só que agora, ele diz, pega agora a tua flecha e fere a terra. Porque os céus dos céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos homens. Lança a tua flecha sobre a terra. Queridos, aquele homem, eu acho que não estava entendendo nada. Eu acho que aquele homem falou assim, meu Deus, eu só vim visitar esse cara tá maluquinho, meu. Ele manda eu lançar uma flecha, agora ele manda pegar no chão. E eu acho que só para contentar Eliseu, ele vai lá e fere 3 vezes o chão. E a Bíblia diz que Eliseu, querido, imagina aquele velhinho de cabelo branquinho, aquele apaixonado por Deus, ele não está nem aí se o cara é rei ou não. A Bíblia diz que ele ficou triste e irado com o homem. Ele ficou triste e irado com aquele rei. Ele disse, você é maluco? Por que você só feriu 3 vezes? Por que você só feriu 3 vezes? Querido, mas Eliseu tinha falado quantas vezes ele tinha que ferir? Não. Por que ele ficou nervoso? Ele disse, porque você só feriu 3 vezes, você só vai ter 3 vitórias. Você tinha que ter ferido 5, 6 vezes. Mas sabe por que ele feriu só 3 vezes? Porque revela o nível de paixão. Quando um homem não está apaixonado, ele faz por fazer. Quando um homem, aquilo era uma ação própria daquele homem. E muitas vezes isso revela o nosso coração e a nossa vida.
Quantas vezes nós fazemos por fazer? Quantas vezes nós nos achegamos à igreja porque temos que cumprir um protocolo? Quantas vezes nós oramos porque sabemos que precisamos orar? Não é prazer mais. Nós estamos acostumados a ir uma vez por semana na igreja. Nós estamos acostumados a orar uma vez a cada 3, 4 dias, ou quem sabe uma vez por semana. Nós estamos acostumados às vezes a pegar a Bíblia uma vez por semana, quando o pastor pede para você abrir o texto da pregação, porque a paixão foi embora. Então nós fazemos pouco. Quando nós estamos apaixonados, querido, a paixão, ela é uma ação do nosso coração, não é uma ação da nossa mente. É uma ação do nosso coração. Se nós somos apaixonados, eu não vou me contentar em orar uma vez só. Amém, queridos? Eu não vou me contentar em ouvir só uma palavra. Eu não vou me contentar em ler a Bíblia uma vez por semana. Por isso que Deus diz, eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Você está se tornando uma igreja comum. Deus quer levantar essa igreja e fazer dessa igreja uma igreja apaixonada, uma igreja viva, uma igreja que não fica atirando uma vez não. Sabe o que essas festas simbolizavam? Oração. Quantas vezes nós oramos por problemas uma vez só, uma vez, e nós não recebemos? Sabe o que acontece? Nem vou pedir mais. Tem pessoas que elas estão afastadas, frias, sem paixão no coração, porque elas pediram para Deus, elas não foram atendidas naquele dia, e elas falam, não adianta pedir, deixa para lá. Ela não lê a Bíblia, ela não escuta nada. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, adore todos os dias, e escute muitas palavras todos os dias. Você vai se manter aceso diante de Deus. Paixão é uma ação do coração, não da mente. Satanás não quer uma igreja apaixonada. Sabe por quê? Porque uma igreja apaixonada, uma igreja que é apaixonada, ela se torna perigosa para o diabo. Uma igreja apaixonada que queima na presença de Deus. Oi, Deus quer fazer você alguém apaixonado. Deus quer trazer novamente o seu coração inflamado pelo Senhor. Vamos ficar em pé. Quero concluir. Sabe quando é que nós começamos a resgatar a paixão? Jaque, projeta Apocalipse capítulo 2 novamente. Sabe quando nós começamos a restaurar a paixão, a resgatar a paixão? Naquele mesmo capítulo 2, versículo 5, ele dá a resposta. Ele diz assim, ó: recorda-te, pois, de onde caíste. Querido, você quer o coração inflamado por Deus? Primeira coisa que você tem que fazer é se lembrar o que fez você perder aquela paixão. Recorda. É isso que Deus diz para você, recorda, lembra-te de onde você caiu. Segunda coisa, ele diz: arrependa-te. Arrependa-te. Se você não se arrepender, se você estiver satisfeito com o teu coração da forma que está, a sua vida não vai mudar. E a terceira coisa que ele diz é: volte a praticar as primeiras obras. Volte a fazer. Você se lembra quando você chegou a Cristo? Você lia, você orava mais, você jejuava mais. Você não brincava de fazer jejum, você jejuava de verdade. Nós fazemos coisas loucas para Deus. Deus falou muito comigo isso, muito mesmo. Querido, nós precisamos deixar a ousadia voltar novamente no nosso coração. Eu quero orar por você. Quero orar por você que quer um coração apaixonado por Deus.